Outro assunto que repercutiu bastante no cenário internacional é que a Delcy Rodrigues, a presidente da Venezuela, declarou que o país deve encerrar a influência dos Estados Unidos sobre a política interna, hein? Que recado ela deu para o povo venezuelano, Eliseu? Como diria aquela cantora que você gosta, Cássio Zeyman, Anitta, blá, 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 viu? Delcy Rodrigues, presidente interina da Venezuela, por um prazo máximo de 3 meses, foi empossada pelo próprio irmão, Jorge Rodrigues, presidente da Assembleia Nacional. Eles estão ali em charge, como dizem por aqui, eles estão comandando, de fato, a Venezuela desde que Nicolás Maduro foi preso lá. Aliás, Nicolás Maduro e a esposa seguem presos aqui em Nova York, na verdade no Brooklyn, né, uma cidade do lado, estão aguardando julgamento. Já tem uma audiência até programada, prevista para o próximo dia 17 de março com eles. Mas enquanto isso, a ex-entourage dele, porque a Delcy era vice-presidente da Venezuela, era braço direito de Nicolás Maduro, ela assumiu o poder e ela manteve o regime de Maduro. Lá para os nossos vizinhos venezuelanos, na prática, nada mudou. O regime de Nicolás Maduro segue ditando as regras. Só que ela foi ontem participar de um evento em Caracas e disse, olha, eu estou de saco cheio, eu estou farta dos Estados Unidos ficarem se metendo aqui, nós somos soberanos, nós temos aqui a nossa autonomia, nós somos um país, né, que temos os nossos direitos e deveres e tudo mais. E claro, foi muitíssimo aplaudida por quem estava lá. Mas aqui nos Estados Unidos, Cássio, que se fala... blá, 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 blá. Há um acordo entre eles, Donald Trump e os irmãos Rodrigues. Quem manda, de fato, é Donald Trump em 2 quesitos que, para ele, são importantes. Comércio, né, aquela relação com petróleo, terras raras, etc. E também relação bilateral com outros países. Rússia e China, que a gente estava falando agora há pouco. Então, basicamente, Donald Trump fez com eles um acordo que foi o seguinte. Olha, vocês ficam aí, vocês comandam o país de vocês, está tudo certo. Por mim está tudo tranquilo. Mas, nesses 2 itens, comércio exterior e relações exteriores, Washington, Casa Branca, Donald Trump é quem manda e vocês só obedecem. Então foi meio que assim, um mais do mesmo, foi uma tentativa de mostrar que, olha, somos independentes e tentar arrefecer, né, diminuir mesmo ali a pressão sobre ela, sobre o irmão dela, até por parte de quem apoia o regime deles, né? Eu chamo de regime porque eles só continuam aquilo que Maduro fazia, eles só continuam no poder como uma espécie de Maduro 2.0. Cássio, a gente vai seguir daqui acompanhando, porque nem houve resposta de Donald Trump e nem deve ter. Isso aí tá, segundo a Rádio Corredor aqui, a Rádio Peão, como a gente chama no Brasil, tá mais do que acordado. Donald Trump não tá ligando, não. É isso aí, Eliseu Caetano trazendo todos os destaques diretamente dos Estados Unidos. Eliseu Caetano, que é dono do maior PIB aí da Flórida. Olha só onde ele mora, gente. Rua com palmeiras, casas milionárias. Ei, que, olha, ele fala, ele rima porque ele sabe que ele tá bem. Ele é rico também em informação. Sabe. Bom, gente, vamos chegar agora, inclusive, eu quero conversar com o Fábio Piperno. Piperninho, sem blá, 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 como segundo Eliseu Caetano falou, que foi essa conversa. A Delcy Rodrigues, ela está tentando equilibrar os pratos. Tem um tom, tem um discurso que faz para o eleitorado, para o povo venezuelano, mas ao mesmo tempo precisa se curvar algumas vantagens, ou pelo menos algumas vontades, né, de Donald Trump. Quando você analisa este cenário, você acha que justamente ela falou da boca para fora? Eu acho que uma coisa é o discurso para o público doméstico, né? Somos aqui soberanos e tal. Outra coisa é a subserviência ao novo imperador. Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender no caso da Venezuela é que esse é mais um exemplo de um país, de uma estrutura de poder em que o presidente não pode confiar muito no vice. Eu continuo bastante desconfiado sobre o papel dela nesse episódio todo que culminou, então, com o sequestro do Maduro. E isso aconteceu. Alguém que entrou num país e levou embora alguém que foi à força, né? Enfim, acho que isso não tem outro nome. De qualquer forma, é claro que ela deve obediência. E é óbvio que ela não vai poder falar isso internamente. Em relação aos Estados Unidos, também eles não estão nem aí, estão um pouco se lixando, ninguém está se importando com os discursos da dona Delcy, mas sim em relação ao que ela vai efetivamente fazer. Porque em relação aos discursos, entra por um ouvido e sai pelo outro. Os Estados Unidos é que estão monitorando todas as negociações envolvendo petróleo, liberaram até um dia desse aí um navio lá para ir para a Europa e vender petróleo lá.
E isso é o que de fato importa em relação à Venezuela. Foi uma ação, foi uma intervenção para controlar a indústria petrolífera, né? Isso está muito claro. Aliás, poucos dias depois, o presidente Trump reuniu todos os CEOs das maiores indústrias petrolíferas americanas para fazer o rateio. Alguns aceitaram, outros não. E o que está em jogo é isso. Ô Zé, como é que você analisa também pelo menos essa manifestação por parte da Delcy Rodrigues batendo de frente com Donald Trump? Eu acho muito difícil analisar o que aconteceu ali na Venezuela, né? É impossível por mais poderio bélico que se tenha, que se faça uma extração de presidente, que é a palavra correta, né? Do bunker, sem uma comunicação e sem ali um consentimento interno do grupo mais próximo do ex-presidente, né, Maduro. E aí entra a vice-presidente, que todos achavam aliados demais, e ela aceita todas as regras ali imediatamente, e agora essa relação está meio esquisita, não morde e assopra. Ela tem que conter internamente, porque existe um grupo ali forte que defende o governo Maduro, né? Eles estão controlados e não sabe exatamente o que está acontecendo fora e não sabe exatamente o que vai acontecer se o regime mudar, porque são sanguessugas e vivem do Estado venezuelano. E quem está fora está morrendo de fome ou fugindo do país. Então a gente não sabe exatamente o que ela quer dizer e se combinou antes com o grupo do presidente Donald Trump o que falaria para controlar ali a situação. Então pode ser que ela esteja sendo alimentada de informações e de parâmetros pelas autoridades norte-americanas. Mas é uma relação muito estranha. Alangani, em relação também, né, ao fato dos Estados Unidos, né, cada vez mais tentando utilizar, ou pelo menos a possibilidade de utilizar a força na tentativa de ganhar mais influência e também com a justificativa de combater o narcotráfico, é uma forma também, ou pelo menos uma política que Donald Trump vem adotando nesse segundo mandato dele, da política de enfrentamento? Exatamente. É uma política externa que é bem comum nos Estados Unidos, uma política externa intervencionista. E é curioso porque geralmente presidentes dos Estados Unidos se elegem com um discurso bem contrário a isso. Olha, o próprio Obama também. Ora, vamos cuidar dos problemas internos. Quando chegam lá, acabam adotando uma política bastante intervencionista, seja pelo soft power, seja pelo hard power. Com Obama, o que a gente observou, a Primavera Árabe, os Estados Unidos patrocinando a Primavera Árabe, que acabou resultando ali, muitas vezes, em governos piores do que aqueles ditadores que ocuparam governos anteriormente. E agora, Donald Trump também. Ele faz um discurso ali durante a campanha, que é um discurso, olha, eu vou cuidar da imigração, de fato, isso ele tem cuidado mesmo, vou cuidar dos problemas econômicos internos, mas os Estados Unidos não vai se meter mais em questões externas. O que a gente observa, Cássius, é exatamente o contrário. Então, os Estados Unidos abriram várias frentes, uma na faixa de Gaza, outra no Irã, outra na Venezuela, até na Nigéria. Então ele vai abrir, a Groenlândia, ele vai abrindo várias frentes e isso vai exatamente do lado oposto do seu discurso de campanha e da promessa para a base do MAGA. Ô Lucas, como é que você enxerga também essa estratégia adotada por Donald Trump para conseguir avançar, né, nos seus interesses territoriais e também de influência? Eu acho que tem dado muito certo, viu? Esse governo do Trump, ele tá tendo sim conquistas, ele tem entregado resultados que ele pode virar para a base dele e falar, olha as promessas de campanha que eu tô buscando cumprir, conseguir entregar muita coisa. Agora, em relação ao discurso da Delcy, chega de ordens de Washington, é muito parecido com o que a gente falou sobre o Lula agora na última pauta, né? Para a base fala uma coisa, mas na prática se comporta de outra forma. Vamos lembrar que na semana passada a gente comentou justamente que a Venezuela já está fechando negócios com os Estados Unidos, o que aumenta a suspeita levantada pelo nosso amigo Piperno aqui, né, que falou, parece muito que teve ali uma participação do próprio regime Maduro para entregar a cabeça dele. Sim, de fato, parece que estava muito insustentável, porque logo depois que o Nicolás Maduro sai, logo depois que ele é preso, capturado, sequestrado, usem o termo que preferirem aí, o mesmo governo que estava lá, que o governo chavista, já está fazendo negócios com os Estados Unidos. Então, por um lado, ela diz, chega de ordens de Washington, por outro, ela já está fechando negócio, já recebeu mais de 300 milhões de dólares em barris de petróleo. Enfim, me parece que o Trump está conseguindo o que ele quer nesse caso também.
Ô, Piperno, em relação também aos interesses de Donald Trump, parece que tem dois endereços certeiros, chamados Rússia e China. Sim, mas aí que tá o negócio. Rússia e China também, confesso para você que nenhum deles está perdendo o sono por conta desse tipo de ameaça. A China fechou 2025 com o seu superávit recorde. 1 trilhão e 100 bilhões de dólares de superávit. Foi o melhor ano do comércio exterior da China. A China, as pessoas têm que entender que a China não é uma potência intervencionista. A China não vai sair por aí promovendo guerra e invadindo o país. Uma compensação, ela quer fazer negócio e quer, sim, conquistar mercados e conquistar áreas de novos negócios. Não é à toa. Por exemplo, aqui no Brasil, a China aumenta os investimentos todo dia, e você vê, inclusive, uma reação das indústrias automobilísticas que já estavam operando aqui no Brasil. Elas pressionam o governo para que o governo crie novas medidas protecionistas contra o avanço chinês, porque a China, de forma extremamente competente, e veja, a China não vem com a faca, a China não vem com arma no pescoço de ninguém para fazer negócio. A China conquista. A China é extremamente competente, extremamente produtiva e sabe fazer isso e vai fazendo cada vez melhor. E é isso que assusta não só os Estados Unidos, como a própria Europa, que também já adotou uma série de medidas protecionistas. Ô, Alangano, inclusive você tocou, numa expressão interessante que são as terras raras. A China tem total interesse também nisso, tem um poder muito grande, o Brasil também. Os olhos dos Estados Unidos estão voltados também a esses elementos? Ah, com certeza, Porque isso, Cássio, é vital para a indústria norte-americana. Então, a indústria de tecnologia precisa desses minerais, 16 ou 17 minerais, que são essenciais para o funcionamento da indústria de tecnologia, além também da própria indústria bélica, que usa componentes de terras raras e a própria tecnologia que se usa também na indústria bélica. Então, isso é o grande calcanhar de Aquiles dos Estados Unidos. E aí é bastante interessante para o Brasil, porque o Brasil tem a segunda ou terceira, se eu não me engano, maior reserva de terras raras do planeta. Só que a gente ainda não tem nem capacidade de extração, ou tem pouca capacidade de extração e pouca capacidade de refino. Então, talvez seria muito interessante uma parceria, aí no caso com os Estados Unidos, numa relação ganha-ganha. O Brasil ganharia com recursos, com dinheiro, com capacidade de exploração, os dividendos das terras raras, ao passo, Cássio, que os Estados Unidos ganhariam com recurso estratégico e não ficaria na mão da China. Hoje, 90% do refino de terras raras do planeta está na mão da China. Ô, Lucas, acredita então que a questão de Donald Trump, ele não vai sossegar, ou pelo menos vai tentar cada vez mais avançar com a sua influência ou barrar a influência de outros países até conseguir a anexação da Groenlândia? Eu creio que sim, acho que ele vai se sair por cima nesse negócio. Talvez ele não consiga exatamente incorporar o território da Groenlândia, aumentar os Estados Unidos. No fundo, o Trump gostaria até de sair cantando essa vitória. Eu fui um presidente americano que aumentou o território dos Estados Unidos. Acho que não vai chegar a tanto, mas ele vai insistir até ele ter o controle ali, até ele obter da Groenlândia o que ele quer, sejam as terras raras, seja o petróleo, seja o controle da rota do Ártico, seja tirar a Rússia e a China definitivamente daquele local. Eu acho que ele vai fazer isso sim. E o Trump, ele tá fazendo o que eu já chamei aqui de método Pablo Escobar de negociação, O Pablo Escobar, como é que ele fazia? Era prata ou plumo que ele oferecia ali pros agentes colombianos, Vai ser prata ou chumbo? Quer dizer, se você se submeter ao meu interesse, você vai ser muito beneficiado com isso. Vide novamente a Venezuela, que tá fechando negócios multimilionários com os Estados Unidos. Agora, quem não se submeter aos meus interesses vai tomar porrada. Esse é o método que o Trump vem adotando e ele vem tendo muito sucesso com isso.